Disseram a Eloan Brisk que o labirinto real da lua tinha um problema com ouriços. Isso parecia administrável. Até que o ouriço apareceu usando a coroa de treino do rei Alfa. A coroa era feita de galhos de louro dobrados, 3 pedaços de fita e um selo de cera muito oficial. O selo claramente tinha perdido uma discussão. Então, o verdadeiro rei Alfa contornou a cerca-viva. Ele tinha um rosto frio o suficiente para congelar sopa, e anunciou que o ouriço não deveria ser discutido. Foi quando Eloan soube que esta não seria uma tarefa de jardinagem normal. Tarefas de jardinagem normais envolviam ervas daninhas, lesmas e nobres. Nobres que acreditavam que a terra se tornava mais obediente quando repreendida. Esta tarefa envolvia um ouriço redondo e marrom e um selo real roubado. Também envolvia Cadrich Thornville, o rei alfa da alcateia do Louro Negro. Ele estava parado ao lado de uma cerca viva molhada, como se a dignidade tivesse mordido seu tornozelo. O ouriço parecia orgulhoso. Cadrich não. Eloana estava parada com suas luvas de poda ainda presas no cinto. Sua cesta de ferramentas estava equilibrada em um quadril. Ela era uma jardineira ômega temporária, contratada para a estação chuvosa. Isso porque o labirinto real continuava inundando perto da muralha leste. Ela não era importante o suficiente para ser informada sobre segredos reais. Mal era importante o suficiente para receber um manto seco. No entanto, lá estava ela, segurando uma pequena caixa de captura, e olhava para um ouriço que de alguma forma havia roubado o selo de um rei. A manhã cheirava a chuva, louro esmagado e ao aroma verde e forte de caules cortados. Em algum lugar além do labirinto, sinos tocavam para o primeiro café da manhã do conselho. No próprio labirinto, cada folha parecia estar escutando. Os olhos prateados de Cadrich permaneceram no ouriço. Remova-o, ele ordenou. Sua voz era baixa, controlada e perfeitamente real. O ouriço espirrou. A coroa de treino deslizou sobre um olho minúsculo. Eloan pressionou os lábios. A pressão quase a machucou. O olhar de Cadrich se voltou para ela. Sua voz era uma acusação. Você acha isso divertido? Eloan olhou para o ouriço. Ele agora tentava lhe atravessar um galho de louro, pois a coroa havia arruinado sua navegação. Não, majestade. Eu acho isso estruturalmente preocupante. A expressão do rei não mudou. Isso tornou tudo pior. Seu rosto tinha a imobilidade de um homem treinado desde o nascimento. Ele era treinado para ouvir más notícias sem mover um músculo. Infelizmente, nenhum treinamento poderia preparar um governante. Não para um ouriço arrastando papelaria real para um arbusto. O animal se arrastou para frente. Um pedaço de papel dobrado ficou preso em seus espinhos e balançava contra seu corpo. Eloan se agachou lentamente. O ouriço congelou, depois enfiou o nariz sob o peito. Ele não se enrolou completamente em uma bola. Isso significava medo, mas não pânico. Também significava que ele havia sido maltratado o suficiente para desconfiar de mãos rápidas. Eloan sussurrou com a voz baixa. Calma. Ninguém vai tirar seu chapéu terrível ainda. Cadrich parecia querer objetar a palavra terrível. O papel se soltou. Eloan o pegou antes que a grama úmida pudesse estragar a tinta. Ela pretendia entregá-lo a ele sem abrir. Ela realmente pretendia. Mas a primeira linha estava visível, escrita com uma caligrafia severa. Pratique sorrir sem parecer uma sentença de imposto. A respiração de Eloan parou. Seus ombros tremeram uma vez. Cadrich estendeu uma mão. Me dê isso. Ela obedeceu imediatamente porque gostava de estar empregada e viva. O rei amassou o papel em seu punho com mais força do que o papel merecia. O ouriço começou a mastigar uma folha de louro. Eloan se concentrou no ouriço. O ouriço era seguro. O ouriço era prático. O ouriço não tinha uma caligrafia humilhante. Qual é o nome dele? Ela perguntou. Ele não tem nome. O ouriço espirrou novamente. Eloan olhou para a coroa de galhos tortos. Parece que ele tem um título. O maxilar do rei se contraiu. Atrás dele, um intendente de casaco preto apareceu na curva do caminho do labirinto. Orhin Bell, o intendente-chefe, carregava uma prancheta. Ele tinha a postura cansada de um homem que viu muitos problemas nobres se criarem em cantos úmidos. Orhin chamou, não exatamente sem fôlego. Senhorita Brisk, vejo que você conheceu a perturbação. Eloan se levantou. A perturbação está usando uma coroa. Orhin fechou os olhos por um breve segundo. De novo?
Kedrit virou a cabeça lentamente. O intendente olhou para sua prancheta como se ela tivesse se tornado fascinante. Eloan guardou aquela palavra com cuidado. De novo. O rei não a chamou porque um ouriço entrou em um labirinto. Ele a chamou porque o ouriço tinha um padrão. Padrões eram a verdadeira profissão de Eloan. Não magia, não dons da lua, nem qualquer bênção ômega rara. Ela conhecia raízes, clima, tocas, covis, trilhas de alimentação, solo úmido e hábitos de nidificação. E também as preferências teimosas de animais que não tinham respeito por hierarquia. Foi por isso que o antigo território da fronteira a manteve, mesmo depois que sua alcateia se desfez. Foi por isso que ela sobreviveu consertando jardins que ninguém mais queria. E foi por isso que ela sabia que um ouriço não roubaria um selo de cera, a menos que cheirasse a algo útil, macio, salgado ou seguro. Dignidade real não era nenhuma dessas coisas. Geralmente, não. Orrin olhou mais atentamente para a prancheta. O ouriço tentou recuar para uma cerca viva e ficou preso em sua própria coroa. Eloan se agachou novamente, libertou gentilmente o galho das folhas e tirou a coisa boba da cabeça do animal. O ouriço cheirou sua luva. Seu nariz se mexeu. Ele não mordeu. Majestade, ela disse mantendo um tom prático, se eu o remover sem encontrar seu ninho, ele voltará. Ouriços não são rebeldes, mas são comprometidos com imóveis. Orrin fez um pequeno som. Poderia ter sido uma tosse. Tinha a forma de uma risada, morrendo jovem. Os olhos de Kedrit se estreitaram para o labirinto atrás dela. Eloan percebeu o olhar. O caminho da cerca viva curvava-se em direção à seção mais antiga. Lá, os louros da lua cresciam densos e escuros. Aquele canto havia inundado 2 vezes este mês. Também tinha a parede de pedra mais quente, as raízes mais secas e as aberturas de armazenamento mais esquecidas. Se Eloan fosse um ouriço, ela também teria escolhido aquele lugar. O ninho está na antiga muralha leste, ela adivinhou. O rei olhou para ela, não com raiva, pior, com interesse. A sensação foi estranha. Alfas olhavam para ômegas com frequência, mas geralmente o olhar deslizava sobre eles como chuva no vidro. Kedrit parecia que ela havia falado em uma língua que ele reconhecia, e que não esperava ouvir de sua boca. Por quê? Ele perguntou. Eloan apontou para a lama. As pegadas curvam para lá. Ele tem mofo de folhas nos espinhos dos louros mais velhos, não da nova borda. Os galhos da coroa vieram de um ramo podado perto da muralha leste. Além disso, é lá que todo jardineiro esconde os sacos secos quando ninguém está olhando. A expressão de Orrin se aguçou. Eu não estava ciente dessa última parte, o intendente murmurou. Eloan manteve o rosto inocente. Então ninguém tem olhado. A boca de Kedrit se moveu apenas um pouco. Poderia ter sido o começo de um sorriso. Parecia doloroso. O ouriço aproveitou o momento e se arrastou para debaixo de um arco de louro. Eloan pegou sua caixa. Lá se vai sua perturbação. Kedrit foi atrás dele. Majestade, Orrin avisou. Estou supervisionando. Eloan não disse que um rei supervisionando um ouriço soava como uma crise constitucional. Ela queria o emprego. E também queria ver o que havia naquele ninho. A muralha leste do labirinto da lua era mais antiga que o resto. As pedras se inclinavam para dentro, onde raízes as pressionaram por décadas. Musgo prateado crescia nas frestas. A água da chuva se movia sob o solo com um som suave de sucção. Isso dizia a Eloan que a vala de drenagem estava entupida. O ouriço alcançou uma fenda sob uma raiz grossa de louro. Ele se enfiou por ela com grande confiança e desapareceu. Eloan se ajoelhou na grama úmida. A fenda cheirava a folhas molhadas, linho velho, cera de abelha e algo levemente mineral. Pó de pedra. Ele tem se aninhado dentro da muralha, ela disse. Kedrit estava atrás dela, perto o suficiente para que sua sombra esfriasse a grama. Você consegue removê-lo? Eloan explicou que puxá-lo o machucaria. O método mais seguro era paciência, comida e tornar o ninho atual menos atraente. Orrin escreveu algo em sua prancheta. Kedrit não parecia satisfeito. Quanto tempo vai levar depende do quão confortável ele está. O ouriço fez um barulho em algum lugar dentro da muralha. Então, um pedaço de pano pálido deslizou para fora da fenda. Eloan o pegou. O pano era macio, caro e bordado com uma pequena coroa de louro negro. Kedrit ficou imóvel. Orrin parou de escrever.
Eloan segurou o pano entre dois dedos. Isto é seu? Não. A resposta foi suave. Suave demais. O ouriço fez barulho novamente. Outro pedaço apareceu. Este tinha uma mancha de carvão no canto de um esboço. Eloan o virou antes que pudesse pensar melhor. O esboço mostrava o rosto de um homem. Um rosto severo. O rosto de Kedrich. A boca havia sido desenhada 6 vezes na margem. Cada tentativa era menos real e mais alarmante. Abaixo, alguém havia escrito: tente não mostrar os dentes. A alma inteira de Eloan subiu à sua garganta e tentou se tornar uma risada. Ela a engoliu com esforço. Kedrich estendeu a mão. Eloan lhe deu o esboço. Seus dedos se fecharam sobre ele. Este assunto é privado. O ouriço discorda. Silêncio. Orrin se virou tão rápido que seus ombros tremeram. Kedrich olhou para Eloan. Senhorita Brisk. Ele tornou a ordem formal. Ela removeria o animal e não discutiria o conteúdo da muralha. Eloan concordou, com a cuidadosa adição de que poderia prometer não discutir com pessoas. Seus olhos se estreitaram. Com pessoas. Eloan olhou para a fenda na cerca viva. O nariz do ouriço apareceu, úmido e ocupado. Ele já formou opiniões. O nariz desapareceu. Pela primeira vez, o rei Alfa fez um som que não era bem um suspiro, nem bem uma derrota. Eloan pensou que poderia ser o som mais real que já ouvira de um governante. Ela não deveria ter notado isso, mas notou mesmo assim. Ao meio-dia, toda a ala dos criados sabia que Eloan fora designada para remover o ouriço real. Na hora do jantar, as lavadeiras sabiam que o ouriço havia roubado um selo. Ao anoitecer, alguém adicionou uma pequena coroa de louro a um nabo da cozinha e o colocou ao lado da tigela de Eloan. Eloan removeu a coroa do nabo e continuou comendo. Miera, uma das ajudantes de cozinha, sussurrou uma lista de rumores. O ouriço tinha atacado o rei? O rei o tinha atacado? Ele realmente tinha um título? Eloan considerou o nabo não oficial. Miera juntou as duas mãos no peito. Eu sabia. Os criados viviam de fofoca porque a fofoca era quente e não custava nada. Eloan não os culpava. Ela já havia vivido de coisas piores. Ainda assim, ela manteve o esboço em segredo. Manteve a coroa de treino em segredo. Manteve o papel com o sorriso de ordem de execução em segredo. Esses segredos não eram dela para gastar. Não era lealdade a Kedrich Thornville. Ainda não. Era bondade prática. O homem parecia que um ouriço havia arrastado suas costelas para a luz. Eloan entendia o horror de ser exposta por algo pequeno e indiferente. Na manhã seguinte, ela voltou ao labirinto com uma cesta de larvas de farinha. Levava também um prato raso, uma toalha dobrada e um abrigo de madeira seco recheado com palha limpa. Ela também trouxe paciência. Paciência não estava nos depósitos reais, mas Eloan carregava a sua própria. Kedrich já estava lá. Ele estava ao lado da muralha leste como um casaco preto, severo como um portão de inverno. A névoa prateava seu cabelo escuro. A chuva se agarrava às bordas das folhas de louro ao seu redor. O ouriço estava sentado em sua bota. Estava dormindo. Kedrich olhou para ele com a resignação sombria de um comandante de campo de batalha. Um comandante preso por um chinelo inimigo. Eloan parou na curva do caminho. Ele olhou para cima. Não ouse. Eloan apontou que não havia dito nada. Kedrich respondeu que ela estava prestes a observar o que ele considerava pior. O ouriço se mexeu em sua bota e roncou. Eloan pousou a cesta com muito cuidado. Majestade, acredito que ele aceitou sua rendição. Kedrich fechou os olhos. A névoa cheirava a terra molhada e óleo de louro. Em algum lugar, um melro cantou do jardim externo. O som fez o silêncio ao redor do rei parecer menos pesado. Eloan se agachou a vários metros de distância e abriu o prato de larvas. Eloan o avisou para não pegá-lo enquanto dormia. Ele poderia morder de medo. Kedrich notou que ele havia subido nele, e ela o lembrou que isso não era o mesmo que consentimento. Seus olhos se abriram. Ele olhou para ela novamente com aquela atenção inesperada. Você fala claramente, ele observou. Animais não entendem indiretas reais e reis. Eloan colocou o pequeno abrigo de madeira perto da fenda na muralha. Eu tenho menos experiência com reis. Kedrich observou que ela o aconselhava livremente. Eloan o lembrou que, por mais intendentes que houvesse entre eles, ela fora contratada por causa de um ouriço. O ouriço acordou, cheirou o ar e desceu da bota de Kedrich em direção às larvas. Suas pequenas garras clicaram contra uma pedra chata.
Eloan ficou imóvel. Kedrit também. O animal alcançou o prato e começou a comer com concentração feroz. Era um bom sinal. Um ouriço com fome geralmente era um ouriço vivo. Um ouriço vivo com um abrigo melhor poderia ser persuadido a se mudar. Eloan observou o animal em vez do rei. Era mais seguro. Ele precisa de um nome, ela murmurou. Kedrit insistiu que o ouriço não precisava de um nome. Eloan argumentou que qualquer coisa com preferências de moradia merecia um. Ele o chamou de criatura selvagem, não de cortesão. E ela observou que isso explicava seus melhores instintos. O olhar de Kedrit se aguçou. Eloan percebeu o que havia dito. Ela esperou por uma repreensão. Em vez disso, o canto de sua boca se contraiu novamente. Ainda terrível, ainda mal um sorriso, mas menos como uma sentença de imposto. E mais como um pedido de desculpas por uma. Bristol, ele disse. Eloan piscou. Perdoe o ouriço. Bristol, o animal enfiou o nariz mais fundo no prato. Eloan assentiu solenemente. Ele aceita. Kedrit objetou que ela não podia saber que Bristol aceitava o nome. Eloan apontou que ele não havia saído em protesto. Era um padrão baixo, mas era um ouriço. O canto de sua boca se moveu novamente. Eloan desviou o olhar rapidamente, pois parecia rude encarar algo que se esforçava tanto para existir. Eles passaram a hora seguinte em um silêncio que não era vazio. Eloan verificou a fenda na muralha. Kedrit observou sem interferir. Bristol comeu, investigou o novo abrigo, o ignorou, voltou para a muralha, saiu de novo e roubou a toalha. Eloan deixou. Kedrit não. Kedrit a avisou que Bristol estava levando a toalha. Eloan permitiu porque o animal estava escolhendo o material para o ninho. Ele apontou que ele já tinha um ninho. Ela o corrigiu que ele tinha um ruim. A pedra úmida bloqueava a drenagem, e o mofo antigo lhe dizia isso. A toalha apenas confirmava que ele gostava de coisas macias. Bristol arrastou a toalha para a fenda. Ela ficou presa no meio do caminho. O ouriço puxou com mais força. A toalha não se moveu. O ouriço recuou, esbarrou na bota de Kedrit e congelou. Kedrit olhou para baixo. Eloan cobriu a boca com a luva. Não é engraçado, ele disse a ela. Ela negou achar a quase queda do rei engraçada. Ele notou que ela estava sorrindo. Eloan classificou isso como preocupação estrutural. Ele se inclinou, pegou a ponta da toalha e a soltou da raiz. Bristol a puxou para dentro com dignidade renovada. Kedrit se endireitou. Pronto, ajudei o ladrão. Eloan chamou aquilo de uma manhã histórica. Kedrit disse a ela para não colocar isso em um relatório, o que a forçou a admitir que não tinha permissão para fazer relatórios. As palavras saíram de Eloan levemente, mas pousaram entre eles com mais peso do que ela pretendia. Kedrit estudou suas luvas enlameadas, suas mangas remendadas, a marca de serviço ômega costurada perto de seu ombro. Não era uma marca de vergonha, não oficialmente, mas visível o suficiente para dizer a todos onde ela pertencia. No fundo. Por que não? Ele perguntou. Jardineiros temporários não escreviam relatórios reais. Kedrit apontou que ela havia notado a falha na drenagem antes de sua equipe permanente. E Eloan respondeu que jardineiros temporários estavam mais perto da lama. Ele parecia querer discutir e não sabia onde colocar o argumento. Eloan apreciou que ele não ofereceu elogios fáceis. Elogios de um rei poderiam se tornar uma coleira se dados descuidadamente em público. Ele parecia saber disso, o que o tornava mais perigoso. Diga a Orin o que você precisa, Kedrit ordenou. Finalmente, Eloan listou o que precisava. Palha, folhas secas, uma bandeja rasa, peço ao dreno leste, permissão para remover 3 pedras rachadas e silêncio no labirinto ao entardecer. Kedrit concedeu cada item antes que ela adicionasse a regra mais importante. Ninguém deveria perseguir Bristol. Kedrit olhou para a muralha. Não tenho desejo de perseguir Bristol. O ouriço emergiu com um novo pedaço de papel em seus espinhos. Kedrit viu. Eloan o viu ver. Ambos se moveram. Bristol se moveu mais rápido, o que foi humilhante para todos maiores que um repolho. Ele disparou sob um arco baixo e se arrastou pelo caminho. O papel balançava atrás dele como uma bandeira real. Kedrit o seguiu. Eloan pegou sua cesta e correu atrás deles. A perseguição durou menos de 1 minuto e danificou 3 suposições sobre a graça real. Bristol fazia curvas com fé imprudente. Kedrit se movia com controle letal até chegar a uma mancha de musgo úmido. Então, uma bota polida escorregou. Ele se segurou em uma urna de pedra.
A urna sobreviveu. Sua dignidade não. Eloane parou tão bruscamente que sua cesta bateu em seu joelho. Kedrich olhou para ela. Nenhuma palavra. Ela inspirou pelo nariz. O ar cheirava a chuva, mofo de folhas e a morte desesperada de seu autocontrole. Eloane afirmou que só ia dizer que o musgo estava escorregadio. Kedrich sabia que ela estava mentindo. Ela admitiu e ele ordenou que ela continuasse. Bristol desapareceu por um arco lateral. O papel se soltou em um galho baixo e flutuou para o caminho. Eloane o alcançou primeiro. Este não era um esboço, era uma lista. Pergunte se ela comeu. Não fique muito perto. Não exija gratidão. Se ela rir, não pareça magoado. Eloane leu apenas as 4 primeiras linhas antes que Kedrich o arrancasse de seus dedos. Seu rosto ficou muito imóvel, não com raiva, envergonhado. Isso era pior. O labirinto, de repente, pareceu menor. Folhas de louro gotejavam no caminho. Em algum lugar à frente, Bristol fungava sob uma raiz, totalmente desinteressado no dano que havia causado. Eloane olhou para suas luvas. São boas regras, ela disse. Kedrich dobrou o papel com precisão brutal. São regras privadas. Ele chamou as antigas regras de prática de tolas. Eloane respondeu simplesmente que não eram. Ele olhou para ela então. Ela ergueu o queixo porque, ômega ou não, temporária ou não, ela sabia a diferença entre tolo e corajoso. A maioria das pessoas não escreve regras sobre como não assustar alguém abaixo de sua posição. Seus olhos mudaram. O frio neles não desapareceu, apenas diminuiu. Você não está abaixo da minha posição. A frase soou como lei. Eloane quase acreditou. Então vozes se aproximaram do caminho externo, brilhantes e descuidadas. Vozes nobres, 2 mulheres e um homem rindo sobre a mesa do café da manhã. Kedrich recuou imediatamente. O papel desapareceu dentro de seu casaco. Seu rosto voltou ao inverno. O movimento era praticado. Eloane entendeu demais com aquilo. As pessoas não se tornam frias simplesmente. Às vezes, elas são treinadas para congelar. Os nobres contornaram a cerca viva. Lady Marasta Vaughan os liderava, de cabelos pálidos e elegante, com um sorriso afiado o suficiente para podar rosas. Ela olhou primeiro para o rei, depois para os joelhos enlameados de Eloane. Majestade, Marasta cumprimentou. Eu não sabia que o labirinto exigia supervisão real. Hoje exige. Os olhos de Marasta deslizaram para Eloane. Que sorte para o labirinto. Eloane segurou a cesta vazia e manteve o rosto impassível. Servos ômega aprendiam cedo que alguns insultos eram armadilhas. Se você respondesse, era insolente. Se você se encolhesse, era fraco. Se você sorrisse, eles chamavam de zombaria. A resposta mais segura era muitas vezes a que um ouriço usava quando ameaçado. Enrolar-se para dentro. Esperar a bota passar. Kedrich não esperou. A senhorita Brisk está corrigindo um problema que minha casa negligenciou. O sorriso de Marasta não se moveu. Um problema de ouriço, ouvi dizer. Bristol escolheu aquele momento para emergir de trás da bota de Kedrich, com uma baga de louro presa no nariz. Os nobres atrás de Marasta engasgaram. Eloane se inclinou rapidamente, pegou o ouriço com as 2 mãos enluvadas e o colocou na caixa antes que pudesse subir no rei novamente. Bristol se desenrolou o suficiente para encarar a todos. É um problema de drenagem, Eloane explicou. Porque isso era verdade e menos provável de fazer alguém ser banido. O ouriço está apenas relatando mal. A boca de Kedrich se moveu. Marasta percebeu. Seus olhos se aguçaram. Eloane também percebeu isso. A história mudou naquela manhã. Não em voz alta, ainda não. Mas a partir daquele momento, Lady Marasta Vane sabia que o rei Alfa quase sorriu para uma jardineira ômega, no labirinto da lua. E pessoas como Marasta colecionavam pequenas verdades da mesma forma que Bristol colecionava panos macios. Elas os usavam para ninhos de um tipo diferente. Na semana seguinte, Eloane se tornou uma presença regular no labirinto da lua. Ela chegava antes do amanhecer, quando as folhas ainda tinham névoa prateada e a fumaça da cozinha ainda não havia chegado ao jardim. Ela mapeou as rotas de Bristol com pó de flores e marcadores de folhas. Ela limpou o solo úmido do dreno leste. Ela substituiu pedras quebradas e afiadas por lisas e construiu um abrigo seco sob uma rota abrigada. Bristol ignorou o abrigo por 2 dias. Então, ele se mudou para dentro de costas,
arrastando metade dos papéis de prática descartados de Kedrich com ele. Eloan escolheu não perguntar como Bristol continuava os encontrando. Kedrich escolheu supervisionar com muita frequência. Ele chegava com motivos. O primeiro motivo era a drenagem. O segundo era a segurança real. O terceiro era uma vaga preocupação com a praga do louro, apesar de claramente não saber como era a praga do louro. Na quarta visita, Eloan parou de fingir que acreditava nele. Enquanto estava ajoelhada ao lado da vala de drenagem, Eloan informou a Sua Majestade que esta seção do labirinto não precisava de inspeção real diária. Kedrich estava no caminho com um casaco de montaria escuro. Seus olhos prateados fixos na cerca viva, como se ela pudesse confessar. Ele alegou que a perturbação continuava. Bristol estava dormindo no novo abrigo com uma pata em uma fita roubada. Eloan apontou que a perturbação estava cochilando. Kedrich respondeu que ela permanecia presente, e ela notou que ele também. O silêncio depois disso não foi perigoso. Foi pior. Foi consciente. Eloan manteve as mãos ocupadas com a pá. O solo estava frio e úmido. Pequenas raízes haviam crescido no canal de drenagem, bloqueando o escoamento e criando um bolsão quente dentro da muralha. Isso explicava o ninho de Bristol. Não explicava os pedaços de notas de prática real escondidos no mesmo bolsão. Kedrich olhou para a velha muralha. Kedrich perguntou o que aconteceria quando ela terminasse. Bristol deveria ficar no novo abrigo. Eloan entendeu só depois de uma pausa que ele se referia a ela também. A pá parou. Eloan levantou outro tufo de raiz e o colocou de lado. Eu volto para a rotação geral do jardim. Você prefere isso? Ela quase riu. Preferência era um luxo, como luvas de seda ou uma janela particular. Eu prefiro trabalho pago. Essa não foi minha pergunta. Não, não foi. O labirinto parecia se inclinar mais perto. O vento passou pelo louro, roçando folha contra folha com um som de aplauso silencioso. Eloan sentou-se nos calcanhares. Eu gosto de trabalho onde os problemas fazem sentido. Um dreno bloqueado faz sentido. Um ouriço assustado faz sentido. Raízes crescendo onde a água se acumula fazem sentido. E as pessoas, com menos frequência. Kedrich olhou para suas luvas. Eram pretas, justas e finas demais para qualquer tarefa útil. Eu concordo. Isso a surpreendeu o suficiente para fazê-la olhar para cima. Ele não estava olhando para ela como um rei agora. Ele estava olhando para a parede do labirinto onde Bristol havia exposto os primeiros pedaços. E a luz da manhã fazia os planos afiados de seu rosto parecerem cansados em vez de frios. Por que você pratica sorrir? Ela perguntou. Seus olhos voltaram para ela. Eloan sentiu todo o peso do que havia feito. Ela havia feito uma pergunta particular a um rei alfa em uma vala lamacenta enquanto segurava uma pá. Em algum lugar, todos os manuais de etiqueta da corte desmaiaram. A resposta de Kedrich não veio rapidamente. Porque meu conselho diz que a alcateia me teme. Essa não era a resposta que ela esperava. Ele continuou antes que ela pudesse decidir o que seu rosto deveria fazer. Meus inimigos me chamam de severo. Meus aliados me chamam de disciplinado. Meus conselheiros me chamam de estável. Essas são palavras da corte para a mesma coisa, que é: ninguém sabe se eu posso ser gentil. Bristol roncou. O som era minúsculo, rude e perfeitamente cronometrado. Eloan olhou para o abrigo. Kedrich seguiu seu olhar. Por um segundo, algo como humor tocou sua boca. Não a versão quebrada de prática. Uma real, pequena, desaparecendo quase imediatamente, mas real. O peito de Eloan se aqueceu de uma forma que não tinha nada a ver com a manhã úmida. Você pode, ela disse. Ele olhou de volta para ela. Eloan usou a pá como evidência. Ele a havia soltado da parede em vez de arrancá-la. E isso lhe dizia mais do que qualquer retrato formal poderia. Seu rosto mudou. Foi a primeira vez que ela ouviu receber uma palavra gentil sem a armadura já levantada. Ele não sabia o que fazer com ela. Ele a segurou com cuidado, como se a bondade pudesse quebrar-se agarrada de forma errada. Então Bristol acordou, saiu do abrigo e arrastou uma tira de pano preto sobre a bota de Kedrich. Eloan se inclinou para a frente. Isso é novo! Kedrich levantou o pano. Não era de seu casaco. Era mais áspero, com cheiro de cânfora e pó caro. Eloan o pegou, esfregou-o entre os dedos enluvados e franziu a testa. Isso veio de lona de armazenamento, não de linho real. De onde? Eu ainda não sei.
Bristol cheirou a fenda do dreno e empurrou o nariz em direção à parede mais profunda. Eloan seguiu o movimento. O animal não estava procurando por comida, estava tentando puxar mais material de ninho de algum lugar lá dentro. A velha muralha não é oca apenas perto da raiz, ela disse. Kedrich se aproximou. Um túnel, talvez um espaço de armazenamento selado. O labirinto não tem espaço de armazenamento. Eloan olhou para ele. Kedrich se corrigiu. Nenhum nos planos atuais. Isso importava. Jardins reais antigos sempre tinham espaços esquecidos, nichos de ferramentas, abrigos contra tempestades, passagens de criados, acesso a cisternas, adegas. Os nobres os chamavam de charmosos quando pintados em mapas. Os criados os chamavam de onde iam os baldes extras. Eloan pressionou o ouvido perto da parede e bateu em uma pedra com o cabo da pá. O primeiro som foi abafado. O segundo foi oco. Bristol enfiou o nariz na fenda novamente e espirrou. Eloan recuou lentamente. Há uma câmara atrás desta seção. O rosto de Kedrich se fechou. Tarde demais. Ela já havia visto o reconhecimento. Eloan percebeu que ele sabia do antigo cômodo. Kedrich admitiu saber dele, embora tenha dito que fora selado antes de ele nascer. Isso era verdade. Talvez não estivesse completo. Eloan esperou. Kedrich olhou para os caminhos externos, onde jardineiros aparavam cercas vivas distantes, e a vida da corte se movia com segurança, sem saber. Minha mãe o usava. Sua voz havia mudado. Sem polimento real, sem comando, apenas um homem falando com a pedra molhada. Porque olhar para Eloan poderia ser mais difícil. Para armazenamento, ela perguntou gentilmente, para silêncio. Eloan entendeu então por que os pedaços o haviam machucado. Não porque ele havia escondido papéis de prática bobos em uma parede, mas porque a parede uma vez guardou algo mais suave. Bristol emergiu com uma folha de louro seca presa em seus espinhos. Eloan atirou. Se o cômodo está selado, Bristol encontrou uma fenda mais baixa através das pedras de drenagem. Ele está usando a câmara como parte de sua rota de ninho. Kedrich perguntou se ela poderia abri-lo sem danificar a parede. Ela poderia, com ferramentas, tempo e permissão. Quando ele concedeu permissão real imediatamente, ela o corrigiu dizendo que se referia à permissão do jardim. Ele franziu a testa. Eloan apontou com a pá. Permissão do jardim. Oren terá opiniões sobre raízes de sustentação. Oren sempre tem opiniões. É por isso que o palácio ainda está de pé. Kedrich lhe deu um olhar. Não era bem um sorriso. Era perto o suficiente para fazer Bristol escolher aquele momento para subir em sua bota novamente, como se recompensasse o progresso. Eles abriram a câmara 2 dias depois. Oren supervisionou. 3 jardineiros removeram pedras sob a direção de Eloan. Kedrich ficou para trás no início, porque Eloan lhe disse que ombros reais não substituíam a alavancagem correta. Ele obedeceu. Todo jardineiro notou. Ninguém comentou porque Oren tinha uma prancheta e um olhar que podia podar a fala. O espaço selado respirou quando a pedra final se moveu. O cheiro veio primeiro. Poeira, folhas secas, papel velho, lavanda desbotada quase a ponto de ser uma memória. E o frio mineral da pedra que dormiu por muito tempo. Eloan segurou a lanterna. Kedrich se abaixou pela abertura baixa atrás dela. A câmara era pequena, redonda e revestida de pedra pálida. Raízes de louro se enrolavam ao longo do teto como dedos escuros. Um espelho rachado estava encostado em uma parede. Um banco estreito ficava sob ele, coberto de poeira. Em uma prateleira, havia uma caixa de velhos bastões de carvão, uma pilha de papel amarelado e um chale dobrado envolto em oleado. Bristol entrou com toda a cerimônia de um proprietário inspecionando inquilinos. Foi direto para o banco e enfiou o nariz sob o velho chale. Kedrich não se moveu. Eloan moveu a lanterna ligeiramente. Isso era dela? Sim, sua resposta foi quase inaudível. O rei parecia grande demais para o cômodo, severo demais para o espelho rachado, sozinho demais ao lado do banco onde alguém uma vez veio para respirar. Eloan poderia ter preenchido o silêncio com conforto. As pessoas costumavam fazer isso quando temiam a dor. Elas jogavam palavras nela como cobertores. Eloan sabia, por causa de animais feridos, que isso não funcionava. Muito calor, muito rápido, poderia fazer a dor morder. Ela colocou a lanterna em uma saliência de pedra. Bristol arrastou um pedaço de papel macio. Kedrich estendeu a mão para pegá-lo.
Eloan tocou sua manga levemente. Deixe-me verificar se é material de ninho ou memória. Ele parou. Ela desdobrou o papel. Não era a caligrafia dele. As letras eram curvas, desbotadas e elegantes. Meu filho, se eles te ensinarem a governar sem sorrir, encontre um lugar onde você possa praticar ser humano de forma desajeitada. É no desajeitado que toda coisa honesta começa. Eloan parou de ler. Cadrich pegou o papel com uma mão que não tremia, porque reis não tremem. Mas seus dedos seguraram a página como se o papel tivesse um batimento cardíaco. Bristol espirrou sob o banco. O som abriu a sala. A boca de Cadrick se moveu. Desta vez foi um sorriso. Pequeno, triste, destreinado, real. Eloan olhou para Bristol porque encarar parecia um roubo. Sua mãe tinha bom senso, ela disse. Ela se escondia da corte em uma parede. Isso pode ser a mesma coisa. Ele riu uma vez. Isso assustou os dois. Lá fora, a voz de Orin flutuou pela abertura. A estrutura está estável. Cadrich olhou para Eloan. A câmara cheirava a lavanda velha e chuva nova. Nem remotamente, ela respondeu. Orin suspirou. Eu me referia à parede. Bristol emergiu com um bastão de carvão preso entre seus espinhos. Eloan apontou. O artista residente encontrou suprimentos. Cadrich olhou para o ouriço, depois para o espelho rachado, depois para o papel em sua mão. Este cômodo permanece fechado para a corte. Eloan concordou que o cômodo poderia permanecer privado. A drenagem não. Quando Cadrich observou que ela era muito firme para alguém segurando uma lanterna, ela o lembrou que os portadores de lanternas veem onde as pessoas tropeçam. Seus olhos se aqueceram. Estava acontecendo com mais frequência agora, aquele leve de gelo. Eloan disse a si mesma para não contar. Contar tornava as coisas reais. Coisas reais podiam ser tiradas. A semana seguinte provou que a corte já havia começado a tentar. Lady Marasta Vane registrou a primeira queixa, não diretamente contra Eloan. Isso teria parecido mesquinho, e Lady Marasta preferia elegância e crueldade. Ela registrou uma petição formal sobre os perigos estruturais no labirinto da Lua Leste. Também reclamava de pessoal temporário e repetidas ausências reais durante as horas de governança matinal. A petição recomendava a demolição parcial, especificamente a demolição da antiga muralha leste. Orin trouxe o documento para Cadrick no escritório do jardim, onde Eloan estava separando pedras de drenagem em pilhas úteis. Bristol dormia sob uma cesta virada, irritado com a luz do dia. Cadrick leu a petição uma vez. O ar mudou. O rei não levantou a voz. Ele não amassou o papel. Ele não rosnou. Ele ficou muito imóvel, e a sala pareceu se lembrar que ele era um rei alfa, antes de se lembrar de qualquer outra coisa. Os instintos ômega de Eloan perceberam. Eles sempre percebiam o poder. O corpo sabia antes do orgulho. Suas mãos queriam baixar. Seus olhos queriam desviar. Ela se forçou a continuar separando pedras. Cadrich viu. Seu controle retornou imediatamente. Isso importava. Isso não é sobre segurança. Orin afirmou. Não. Cadrich concordou. Eloan pegou a petição depois que ele a pousou. Ela não deveria ter feito isso. Jardineiros temporários não liam petições nobres. Cadrich não a impediu. A redação era polida. A intenção não era. Marasta queria a muralha leste removida. O antigo cômodo selado novamente sob nova pedra e Eloan transferida para longe dos espaços reais. Ela sabe sobre o cômodo, Eloan disse. O olhar de Cadrich se aguçou. Como? Ela pode não saber o que é, mas sabe que esta sessão é importante para você. Isso é o suficiente para ela. Bristol acordou sob a cesta e começou a empurrá-la pelo chão por dentro. A cesta arranhou a pedra. Orin observou-a viajar alguns centímetros. Devo perguntar? Não, Eloan e Cadrich responderam juntos. A cesta bateu na bota de Cadrich. Bristol parou. O rei olhou para baixo. Eloan olhou para baixo. Orin olhou para sua prancheta, talvez rezando por uma transferência. A cesta se moveu novamente. Cadrich se inclinou, levantou-a e revelou Bristol sentado em uma tira rasgada de pano perfumado. Eloan estendeu a mão para o pano. Este cheirava forte e atalcado, com uma doçura floral seca que não pertencia ao escritório do jardim. Lady Marasta usava aquele perfume, assim como metade de sua facção. Ele se agarrava às suas luvas, cartas e aos pequenos sachês de seda que guardavam em gavetas. Bristol havia mastigado um canto. Eloan virou o pano. No verso, marcas fracas de lápis mostravam medidas.
Largura da parede, linha da raiz, contagem de pedras. Seu pulso acelerou. Isso é de um marcador de levantamento, ela disse. Oren se inclinou mais perto. Para a demolição, para encontrar a antiga câmara. Os olhos de Kedrich ficaram frios. Eloan levantou uma mão antes que ele pudesse se tornar uma tempestade. Não, ele olhou para ela. Não, não invada o conselho com um trapo perfumado. Oren fez uma anotação. Bom conselho. Kedrich não pareceu apreciar a anotação. Eloan colocou o pano na mesa e apontou para Bristol, que havia começado a subir na luva de montaria virada de Kedrich. Bristol não encontrou isso porque entende de traição. Ele o encontrou porque Shea era forte, é macio e veio da mesma rota que seus restos de ninho. Ou seja, a evidência não é o pano. A evidência é a rota. Isso o fez parar. Bom, alfas muitas vezes queriam resolver um corte balançando uma espada na faca. Problemas de jardim não funcionavam assim. Nem os ouriços. Eloan pegou uma folha limpa da pasta de Oren e esboçou a muralha leste. Bristol tem trazido materiais de 3 lugares. Sua antiga câmara, a fenda do dreno e algum lugar além desta linha de raiz. Se o pessoal de Marasta marcou a parede, eles tiveram que entrar por um desses caminhos. Oren se inclinou sobre o esboço. Não há caminho além da linha de raiz. Se alguém abriu a antiga grade de serviço. Kedrich olhou para Oren. Oren parecia aflito. A grade de serviço estava selada. Bristol espirrou dentro da luva. Eloan olhou para o ouriço. Bristol tem opiniões fortes sobre coisas seladas. Eles verificaram a grade de serviço ao entardecer. Eloan escolheu o entardecer porque os ouriços acordavam então, os jardineiros saíam então, e os nobres acreditavam que grama úmida depois do jantar era um insulto pessoal. Kedrich veio com ela porque chamou de segurança. Oren veio porque não confiava em nenhum dos dois para evitar danos estruturais. Bristol veio porque Eloan o colocou perto do novo abrigo, e ele imediatamente escolheu o crime. O ouriço se moveu ao longo da muralha leste com o nariz baixo, parando onde as raízes cruzavam as pedras. Eloan o seguiu a vários passos de distância, com a lanterna coberta com um pano oleado para manter a luz suave. Kedrich caminhava ao lado dela, perto demais para a formalidade. Não perto o suficiente para contato. O espaço entre eles parecia cuidadosamente medido e nada acidental. Você não precisa vir, Eloan murmurou. Kedrich afirmou que era o labirinto dele. Eloan o corrigiu que era o labirinto de Bristol. Agora, ele parecia ciente disso, embora ela suspeitasse de ciúmes, e ele negou. Bristol escolheu aquele momento para subir na bota de Kedrich novamente. Eloan não sorriu. Ela estava muito orgulhosa de si mesma. Kedrich olhou para baixo. Ele não tem respeito. Eloan defendeu as prioridades de Bristol: calor, comida, pano macio e buracos inconvenientes. Kedrich chamou isso de uma doutrina modesta, e ela a achou mais honesta do que a maioria das políticas da corte. Oren pigarreou atrás deles. Eu ainda estou aqui. Sim, Eloan respondeu. É por isso que eu disse a maioria. A grade de serviço ficava atrás de uma cortina de velhas raízes de louro. Deveria ter sido selada com suportes de ferro. 2 estavam soltos. Um tinha marcas de arranhões recentes ao redor, não de um animal. Uma ferramenta havia raspado a ferrugem. Bristol cheirou a fenda, depois arrastou um pequeno rolo de papel. Eloan o pegou. O papel continha migalhas de frutas secas envoltas em seda perfumada. Isca. Alguém havia atraído Bristol através da grade e para os espaços da parede, não para ajudá-lo, para ver qual rota ele usava. A raiva percorreu Eloan, silenciosa e fria. Animais não eram símbolos para as pessoas que os entendiam. Eram corpos, pequenos, respirando, corpos facilmente feridos. Usar um como ferramenta e deixá-lo em uma parede em colapso era o tipo de crueldade que pessoas educadas escondiam atrás de luvas limpas. Kedrich viu seu rosto. Eloan. Foi a primeira vez que ele usou o nome dela sem formalidade. Ela olhou para cima. Seus olhos prateados estavam nela, não na grade. O que eles fizeram? Eles o atraíram pelo espaço de serviço, provavelmente mais de uma vez. É por isso que ele continuava trazendo materiais estranhos de dentro da parede. A boca de Oren se contraiu. Então o ouriço não expôs o cômodo por acaso. Em parte por acaso, Eloan corrigiu. Em parte porque alguém usou seus hábitos sem entendê-los. A voz de Kedrich ficou suave. Você pode provar isso? Ainda não, mas você pode.
Ela encontrou seu olhar. Sim, ele acreditou nela. Ele não perguntou se uma jardineira ômega poderia provar uma conspiração nobre com a rota de um ouriço e um pedaço de isca perfumada. Ele não olhou para Oren para confirmação. Ele simplesmente acreditou nela. Foi nesse momento que o chão se moveu sob Eloane. Não romance. Ainda não. Algo mais silencioso e mais perigoso. Confiança. Os dias seguintes se tornaram um estranho cortejo de lama, mapas e cama de animal. Eloane construiu uma bandeja de rastreamento adequada perto do abrigo de Bristol, usando argila macia e pó de flores. Ela colocou tiras de ninho inofensivas em locais controlados e registrou quais pedaços Bristol escolhia. Ela anotou cheiro, textura, tamanho e rota. Oren forneceu antigos planos de manutenção. Kedrich forneceu acesso a registros e, mais surpreendentemente, ouviu quando Eloane lhe disse para não ficar por perto. Ele ficou por perto de qualquer maneira, mas a uma distância respeitosa, na maior parte do tempo. Bristol fez sua parte sendo um ouriço. Ele ignorou seda cara colocada muito perto de terreno aberto. Ele escolheu pano escondido perto de paredes. Ele arrastou papel macio em direção à fenda mais quente. Ele evitou tinta fresca. Ele seguiu o mesmo caminho de sombra de raiz por 3 noites seguidas, depois mudou de curso quando a chuva mudou o cheiro. Cada escolha fazia sentido. Essa era a beleza dos animais. Eles não se importavam com a hierarquia, mas se importavam profundamente com as condições. Eloane também se importava. Na 4ª noite de rastreamento, a chuva parou, mas deixou o labirinto prateado e frio. Eloane chegou com uma lanterna coberta, um mapa enrolado e um pacote de besouros secos que Bristol já havia decidido que eram superiores a qualquer coisa nas cozinhas reais. Kedrich estava esperando perto do arco leste sem sua coroa, seu casaco escuro abotoado errado por um botão. Eloane percebeu. Ela não o corrigiu imediatamente. Havia momentos em que um rei deveria ter permissão para ser imperfeito sem que alguém corresse para arrumá-lo de volta à lenda. Eles se sentaram em lados opostos do caminho, enquanto Bristol investigava a bandeja de argila. O ouriço deixou pequenas pegadas em forma de vírgulas. Ele parou no pano perfumado, rejeitou-o, escolheu uma tira de toalha velha e depois se arrastou em direção à sombra da raiz. Eloane marcou o caminho. Kedrich segurou a lanterna firme. Foi tudo o que ele fez por 10 minutos. Não deveria ter importado. Mas importou. A maioria dos alfas que ela conhecia queria ajudar assumindo o controle. Eles tornavam cada tarefa maior, mais barulhenta e de alguma forma sob sua força. Kedrich segurou a lanterna exatamente onde ela pediu. Quando ela se movia, ele movia a luz. Quando ela se inclinava perto do solo, ele a abaixava. Ele não fingia entender mais do que entendia. O silêncio entre eles se tornou útil. Então Bristol desapareceu sob uma raiz. Eloane esperou. Kedrich esperou com ela. O ar cheirava a louro molhado, argila revirada e a fumaça fraca de lareiras distantes. Uma gota de água caiu de uma folha na manga de Kedrich. Ele a ignorou com disciplina real. Outra gota pousou em seu nariz. Eloane desviou o olhar tarde demais. Ele viu seus ombros se moverem. Você pode rir, ele murmurou. Ela manteve os olhos na fenda da raiz. Isso soa como uma licença real. Kedrich avisou que a licença real era limitada. Eloane elogiou sua generosidade com uma expressão séria. Ele avisou que a generosidade era perigosa porque ela poderia usá-la mal. A risada escapou suavemente e o labirinto não puniu nenhum deles por isso. O próprio sorriso de Kedrich veio mais lentamente. Tinha menos prática agora. Ele ainda parecia surpreso cada vez que sobrevivia em seu rosto. Eloane começou a entender que ele não havia escondido a ternura por falta dela. Ele a havia escondido porque a corte tratava cada expressão suave como uma porta destrancada. Isso a deixou com raiva. Não em voz alta. A raiva de jardim raramente precisava de barulho. Ela crescia como raízes sob a pedra. Quando Bristol retornou com um fio de seda perfumada, Eloane o pegou gentilmente e o colocou na bolsa de evidências. A mão de Kedrich roçou a dela por acidente. Ambos ficaram imóveis. Ele se afastou primeiro, não por nojo, não por medo de ser visto, por cuidado. Eloane olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. Obrigada, ela disse. Ele parecia incerto sobre o que ela queria dizer. Tudo bem, ela também não tinha certeza, mas o labirinto pareceu mais quente depois disso.
Bristol roubou um besouro do pacote e tentou carregá-lo de costas por um buraco estreito demais para sua ambição. Ambos riram antes de se lembrarem de ter cuidado. Cadrich começou a encontrá-la no labirinto após a corte da noite. Às vezes ele chegava com a coroa ainda na cabeça, o que fazia Bristol se esconder sob o abrigo até que Eloan removesse qualquer objeto brilhante por perto. Às vezes ele chegava sem ela, com o cabelo ligeiramente desarrumado, os ombros rígidos de ser observado o dia todo. Uma vez ele trouxe uma pequena lata de larvas de farinha. Eloan olhou para Atherton. Um presente? Ela perguntou. Cadrich chamou as larvas de suprimentos. Eloan perguntou se eram para Bristol e ele afirmou que eram para a investigação. Ela aceitou que a investigação aparentemente comia larvas de farinha agora. Cadrich olhou para o abrigo. A investigação tem preferências. Eloan riu. Ele a observava quando ela fazia isso. Não com avidez. Não com o direito que ela conhecia de alfas que confundiam a risada ômega com um convite. Ele observava como se a risada fosse uma mudança de tempo que ele queria entender. Isso a fez parar. O rosto dele mudou. Eu te ofendi? Quando ela parou de rir, Cadrich perguntou se a havia ofendido. Eloan admitiu que apenas o notou notando. Ele considerou isso. Eu não deveria? A pergunta foi tão desajeitada e sincera que ela quase riu de novo. Você pode notar, ela respondeu com cuidado. Não torne isso meu problema. Cadrich assentiu como se ela lhe tivesse dado uma condição de tratado. Na noite seguinte, Bristol roubou a condição do tratado. Não literalmente. Ele roubou o papel onde Cadrich havia escrito com sua caligrafia severa. Notar sem tornar isso problema dela. Eloan encontrou o papel meio debaixo do abrigo, amaciado pela cama do ouriço e mastigado em um canto. Ela o leu enquanto Cadrich estava atrás dela em silêncio absoluto. Eu posso explicar, ele finalmente murmurou. Eloan o pegou fazendo regras novamente. Cadrich disse que estava evitando erros, e ela o avisou que nem sempre eram a mesma coisa. Bristol emergiu, cheirou o papel e o puxou de volta para a palha. Eloan soltou. Ele quer esse, ela disse. Cadrich deixou Bristol ficar com o papel e chamou isso de estratégia. Se o ouriço guardasse seus erros, talvez ele cometesse menos. A frase foi seca o suficiente para ser humor. Eloan olhou para cima rapidamente. A expressão de Cadrich ainda era severa, mas seus olhos haviam mudado. Ele sabia que havia feito uma piada. Ele parecia quase alarmado com isso. Ali, ela disse suavemente. Ali, aquilo foi um sorriso de verdade tentando acontecer. O sorriso desapareceu. Eloan levantou um dedo enlameado. Não o assuste. Cadrich olhou para o dedo dela, depois para o rosto dela. O sorriso retornou. Pequeno, relutante, bonito porque era terrível em se esconder. Bristol espirrou. Crítico, Cadrich murmurou. A risada de Eloan escapou antes que ela pudesse impedi-la. Depois disso, o labirinto mudou. Não os caminhos, não as cercas vivas, o espaço entre Eloan e Cadrich. Ele começou a fazer perguntas que não eram comandos. Quanto tempo os ouriços viviam na natureza? O que os fazia escolher um ninho em vez de outro? Por que Bristol preferia sua bota esquerda? Eloan explicou sem fazê-lo se sentir tolo, embora a pergunta da bota esquerda testasse sua misericórdia. Ele lhe contou sobre sua mãe em pedaços, não confissões dramáticas. Fatos pequenos. Ela guardava lavanda nos bolsos. Ela odiava jardins formais porque eles deixavam as plantas nervosas, o que Eloan achou cientificamente duvidoso, mas emocionalmente persuasivo. Ela o ensinou a ler o tempo pelas bordas das nuvens e as mentiras da corte por quem ficava muito perto das portas. Eloan lhe contou sobre a fronteira. Não tudo, o suficiente. A alcateia que se dissolveu após disputas de dívidas. A velha curandeira que a ensinou a lidar com animais assustados, deixando-os decidir quando se desenrolar. O inverno em que ela dormiu em um galpão de jardinagem porque era mais quente que o dormitório ômega e ninguém importante verificava lá. Cadrich ouviu. Foi só isso. Ele não resgatou seu passado. Ele não se enfureceu em seu nome até que a história se tornasse sobre ele. Ele ouviu e às vezes suas mãos se fechavam em punhos e às vezes ele olhava para Bristol como se perguntasse ao ouriço como manter a calma. Bristol não ajudou. Uma vez, ele arrastou uma fita sobre o punho dele e tentou abri-lo. Até o ouriço desaprova a atenção real, Eloan observou. Cadrich olhou para a fita. É ambicioso para algo com a forma de uma castanha.
Eloane disse a ele para não insultar seu assistente. Kedrich apontou que seu assistente roubava dele, e ela o lembrou que a maioria dos cortesãos também fazia isso. A risada dele veio mais fácil daquela vez. A prova se juntou no ritmo de um pequeno animal atravessando um grande jardim. Eloane documentou a isca. Orrin encontrou registros de manutenção mostrando que a casa de Lady Marasta havia solicitado acesso à antiga grade de serviço 3 vezes sob ordens de reparo falsas. O arquivista de Kedrich descobriu uma referência selada ao quarto silencioso da rainha. E abaixo dela, um documento muito mais antigo, o Pacto de Trabalho do Louro. Não era romântico. Não era nem poético. Era um acordo legal do reinado da avó de Kedrich, que limitava como as casas nobres poderiam designar servos ômega para trabalho de jardim hereditário não remunerado. Se restaurado, forçaria várias famílias antigas a pagar salários, liberar trabalhadores presos por dívidas e ceder o controle sobre certas rotações de serviço do palácio. Eloane leu o resumo 2 vezes. Então ela se sentou em um balde virado. Kedrich estava ao lado da mesa de trabalho na antiga câmara, com o rosto indecifrável. Bristol dormia dentro de uma amostra de veludo dobrada que não tinha opinião legal. Eles não tinham medo do seu quarto do sorriso. Eloane disse. Ambos entenderam a verdade de uma vez. Os nobres não temiam seu quarto do sorriso. Eles temiam o pacto de trabalho e queriam a parede destruída antes que alguém o encontrasse. Eloane olhou para a prateleira da câmara onde a cópia do pacto estava ao lado da carta de sua mãe. O quarto havia se tornado mais do que um refúgio privado. Agora era evidência de que uma rainha anterior havia escondido uma antiga proteção onde a corte não poderia perdê-la convenientemente. Por que foi escondido? O rosto de Kedrich endureceu. Minha avó morreu antes que fosse totalmente aplicado. Meu pai escolheu a estabilidade em vez de reabrir o conflito com as casas nobres. Eloane repetiu a palavra estabilidade, ouvindo o polimento da corte nela. Então ela perguntou se, neste caso, significava covardia. Ele não respondeu imediatamente. Eloane se arrependeu da aspereza, mas apenas um pouco. Kedrich olhou para o pacto. Às vezes, essa resposta foi mais honesta do que ela esperava. Ele tocou a borda da mesa. Se eu o restaurar agora, a facção de Marasta dirá que uma jardineira ômega me guiou por sentimento. Eloane lembrou que eles já diziam isso. O maxilar de Kedrich se contraiu. Ele esperava que eles alegassem que ele havia enfraquecido a coroa por ela. Eloane se levantou, o balde arranhou a pedra. Então não o restaure por mim. Seu olhar se ergueu. Restaure-o porque é lei, ela continuou. Restaure-o porque sua avó o assinou. Restaure-o porque os trabalhadores estão cansados de serem chamados de tradição quando as pessoas querem dizer trabalho gratuito. Restaure-o porque Bristol tem hábitos de manutenção de registros melhores que sua corte. A última frase escapou antes que ela pudesse impedi-la. Kedrich olhou fixamente. Então ele riu. Não um som breve, uma risada de verdade, baixa e surpresa, enchendo a pequena câmara até que a poeira pareceu se levantar das pedras em surpresa. Eloane ficou muito imóvel. O som a percorreu como calor após uma chuva fria. Bristol acordou, ofendido pela alegria, e recuou mais para dentro do veludo. Kedrich pressionou uma mão contra a mesa, ainda sorrindo. Não vou colocar isso no decreto. Covarde. A palavra deveria ter sido impossível de dizer a um rei. Saiu suave. Seu sorriso se transformou em algo mais perigoso que humor. Eloane. O nome dela soava diferente na boca dele agora. Não um comando, não um tratamento, uma pergunta que ele estava tentando não fazer muito cedo. Ela sentiu à beira dela a atração, a estranha calma que começara a sentir perto dele, como se seu corpo não esperasse mais que o poder atacasse quando ele se movesse. Isso a assustou mais do que os insultos de Marasta. Confiança não era um portão, era uma raiz. Entrava silenciosamente. Majestade, ela disse porque precisava do título entre eles por mais um suspiro. Sua expressão se fechou uma fração, mas ele assentiu. Ele recuou. Ele deixou o suspiro permanecer dela. Foi por isso que ela quase o alcançou. Ela não o fez. Bristol escolheu aquele momento para arrastar a amostra de veludo sobre a bota de Kedrich, talvez em protesto contra a contenção emocional. Eloane olhou para baixo. Seu assistente falou. Kedrich murmurou. Eloane decidiu que seu assistente queria a cama. Como Bristol havia reivindicado a bota de Kedrich,
A bota aparentemente fora promovida. A suavidade entre eles sobreviveu à piada. Os 2 dias seguintes transformaram o quarto escondido na sala de guerra menos digna da história real. Orrin trouxe livros-razão, selos e 3 lápis afiados. Cadrich trouxe a caixa do pacto reparada. Eloan trouxe amostras de raízes, esboços de lama e um gráfico de rastreamento de ouriço feito de fuligem levemente polvilhada sobre a ardósia. Bristol trouxe uma tira de borla de cortina que ninguém havia convidado, mas que ele claramente considerava essencial. O quarto silencioso cheirava diferente agora. Menos veludo velho, mais papel úmido, óleo de lâmpada, menta esmagada e o leve almíscar terroso de um pequeno animal que acreditava que todas as câmaras históricas precisavam de renovação. Eloana espalhou o gráfico de rastreamento sobre a mesa. Mostrava o caminho noturno de Bristol do abrigo para a fenda do dreno, depois ao longo do estreito rastejamento atrás da muralha leste. As pequenas pegadas eram irregulares porque os ouriços não se importavam com a apresentação legal. Ainda assim, o padrão era claro. Bristol não havia vagado ao acaso. Ele havia seguido uma trilha de cheiro repetida para uma grade específica. Cadrich a estudou com a atenção séria que a maioria dos reis dava a mapas de invasão. Orrin perguntou se os pequenos pontos deveriam ser rotulados. Eloan disse a ele que eram pés. Orrin escreveu pés na margem. De qualquer forma, Cadrich olhou para a nota, olhou para Orrin e não disse nada. Aquele silêncio tinha a forma de um rei decidindo se seu intendente precisava de sono, disciplina ou ambos. A comédia ajudou. Eloan precisava dela. Sem o absurdo de Bristol tentando se aninhar dentro de uma declaração de testemunha dobrada, o quarto teria parecido muito pesado. Marasta não estava apenas atacando uma parede. Ela estava lá atacando a prova de que promessas antigas importavam. Se o pacto desaparecesse, qualquer nobre poderia chamar o trabalho ômega não remunerado de tradição e fazê-lo soar polido. Eloan tinha visto o que a crueldade polida fazia. Fazia pessoas cansadas se desculparem por sangrar em pisos limpos. Ela prendeu o pano de isca perfumado ao lado do esboço da grade de serviço. O pano ainda tinha um cheiro floral pálido sob o cheiro de pedra úmida. Era refinado demais para os depósitos de criados e forte demais para um ouriço ignorar. Bristol havia ignorado a parte cara. Ele se importou com a pera seca escondida dentro. Esse era o cerne do caso e a parte em que Eloan mais confiava. Nobres mentiam, lobos atuavam, documentos podiam ser forjados. Um ouriço seguia comida, calor e abrigo com egoísmo honesto. Cadrich anotou olhando para o pano. Ele perguntou baixinho se ela estava com medo. Eloan negou. O velho instinto surgiu rápido. Um ômega que admitia medo dava aos outros uma alça. Um trabalhador temporário que admitia medo poderia ser substituído antes do jantar. Então Bristol espirrou dentro da declaração de testemunha. A declaração se levantou, andou alguns centímetros e parou. Eloan riu uma vez, impotente. A boca de Cadrich se contraiu. Orrin resgatou o papel com as 2 mãos e uma expressão legal. Depois disso, Eloan pôde responder honestamente. Ela tinha medo de ser transformada em uma história da corte em vez de uma pessoa. Ela tinha medo que Marasta fizesse os criados rirem dela ao meio-dia e a odiarem à noite. Ela tinha medo que a proteção de Cadrich parecesse outra gaiola, mesmo que ele a quisesse gentilmente. Cadrich ouviu sem se aproximar. Isso importava. Quando ele finalmente falou, prometeu que o pacto não dependeria de a corte gostar dela. Ele o restauraria por decreto real, registrado publicamente, testemunhado por todos os oficiais da alcateia. A evidência dela explicaria a verdade, mas seu valor não seria colocado em julgamento. Eloan olhou para o gráfico de rastreamento. Bristol havia caminhado com fuligem sobre 3 assinaturas importantes. Ela decidiu que o ouriço havia sublinhado o ponto. Eles praticaram a revelação uma vez. Correu mal. Cadrich começou muito formalmente, o que fez tudo parecer um funeral para um dreno. Orrin embaralhou documentos em uma ordem que apenas seus deuses particulares entendiam. Eloan tentou explicar as rotas do ouriço e acidentalmente fez Cadrich imaginar Bristol como um pequeno agrimensor criminoso de colete. Ele não disse colete em voz alta. Seu rosto disse. Eloan teve que se sentar. A segunda prática foi melhor até que Bristol subiu na bolsa de evidências aberta e se recusou a sair.
A terceira foi arruinada por Kedrich, dizendo o comportamento de ouriço com tal solenidade real que Oren tossiu na manga por quase um minuto. Na quarta tentativa, eles pararam de tentar remover o ridículo. Foi quando o plano começou a funcionar. Eloane não apresentaria o caso como uma grande acusação. Ela o apresentaria como uma verdade prática. Uma rota escondida existia. Alguém a iscou. Alguém solicitou acesso à mesma grade. Alguém ordenou a demolição depois que o pacto foi encontrado. A sequência importava. Kedrich falaria apenas depois que ela terminasse. Essa parte demorou mais para ser resolvida. Ele não gostava de ficar em silêncio enquanto Marasta afiava sua voz contra o nome de Eloane. Seu lobo se pressionava sob sua pele sempre que eles imaginavam isso. O ar na sala ficava quente e metálico, e as chamas da lâmpada se inclinavam para longe dele. Eloane tocou a mesa. Não ele. Ela o lembrou que um jardineiro sabe quando uma planta precisa de uma estaca e quando precisa de espaço. Ele respirou pelo nariz. Bristol arrastou a borla para debaixo da mesa, o que era apoio ou roubo. Kedrich concordou em dar-lhe espaço, não porque era fraco, mas porque confiava em suas mãos, em sua própria história. O confronto público ocorreu durante a abertura do Louro, uma cerimônia anual de jardim tão antiga que metade da corte havia esquecido o que significava originalmente. Nobres se reuniram em verde pálido e prata. Músicos tocavam perto da fonte. Criados carregavam bandejas de peras açucaradas, bolos de ervas e chá da lua gelado. O labirinto da lua estava aberto para inspeção, suas cercas vivas aparadas em paredes brilhantes. Eloane usava seu vestido de trabalho cinza mais limpo. Oren havia oferecido um novo dos estoques do palácio. Ela recusou. O vestido cinza tinha punhos remendados e uma mancha teimosa perto da bainha, mas era dela. Ela havia se ajoelhado na lama com ele, carregado Bristol com ele, discutido com um rei com ele e descoberto o pacto escondido de uma rainha enquanto o usava. Ele merecia a cerimônia. Bristol não compareceu no início. Eloane o havia colocado em segurança no novo abrigo com larvas, água e uma tira de toalha velha. Ele não era um artista, não era um mascote. Ele já havia feito o suficiente sendo ele mesmo. Kedrich estava diante da corte reunida em trajes formais pretos, a coroa de louro em sua testa. A verdadeira, não a versão de galhos de Bristol, embora Eloane tivesse escondido a coroa de prática em seu galpão de ferramentas por razões que se recusava a examinar. Lady Marasta estava perto da frente, com sua facção disposta ao seu redor como espinhos polidos. Ela sorriu quando Eloane tomou seu lugar ao lado de Oren. Não era um sorriso amigável. Kedrich começou com as palavras esperadas. Boas-vindas, renovação, dever, administração. Sua voz era firme. Seu rosto estava composto. Para a maior parte da corte, ele parecia inalterado. Eloane viu a diferença. Seus ombros não estavam travados. Sua boca não lutava contra si mesma. Quando ele olhou para a muralha leste, não se encolheu com o que o quarto significava para ele. Marasta interrompeu na primeira pausa. Majestade, antes da abertura cerimonial, várias casas solicitam esclarecimentos sobre a condição insegura da muralha leste. Lá estava, voz suave, faca afiada. A multidão se moveu. Alguns criados abaixaram suas bandejas. A prancheta de Oren se ergueu como um escudo. Kedrich se virou. A muralha leste está em reparo por uma jardineira ômega temporária. As palavras flutuaram pelo jardim. Eloane sentiu pousar em cada colarinho, cada manga, cada olhar abaixado entre os criados. Jardineira ômega temporária. 3 palavras arranjadas para torná-la pequena. O poder de Kedrich se agitou. Eloane deu um passo à frente antes que ele pudesse responder. Não porque queria protegê-lo, mas porque esta parte era dela. Pela jardineira que encontrou a falha na drenagem, ela corrigiu. O sorriso de Marasta esfriou. Que reconfortante se alguém prefere que as paredes não desabem. Um som percorreu os criados. Minúsculo, perigoso, quase uma risada. Marasta o ignorou. Não estamos aqui para debater lama. Estamos aqui porque o rei permitiu que um apego sentimental privado atrasasse a demolição necessária. O jardim ficou muito quieto. Kedrich olhou para Eloane, não por permissão para se defender, mas por permissão para deixá-la terminar o que havia começado. Ela assentiu uma vez. Ele permaneceu em silêncio. Marasta viu isso também. Seus olhos brilharam com triunfo, como se o silêncio provasse seu ponto.
Eloan caminhou até a mesa de exibição que Oren havia arranjado sob um arco de louro. Ninguém a havia notado antes porque parecia a estação de trabalho de um jardineiro. Essa tinha sido a ideia. Sobre ela estavam o suporte da grade de serviço, o pano de isca perfumado, o mapa de rastreamento de Bristol, as ordens de manutenção e a cópia do antigo pacto selada sob vidro. Isso começou com um ouriço, Eloan disse à corte. Alguns nobres pareceram insultados com a frase. Bom, o ouriço não era mágico, não era treinado, não estava carregando mensagens para ninguém. Estava fazendo o que os ouriços fazem. Procurava calor, abrigo seco, material de ninho macio e raízes escondidas, a salvo de pés grandes. Os criados ouviram primeiro, depois os guardas. Então, porque os guardas ouviram, os nobres também ouviram. Eloan levantou o pano perfumado. Alguém o escou através da antiga grade de serviço com frutas secas envoltas em seda perfumada. Essa pessoa queria aprender sua rota para dentro da muralha leste. Marasta riu levemente. Uma história encantadora, uma prática. Eloan colocou o pano ao lado da ordem de manutenção. A seda corresponde à faixa usada por 3 casas que solicitaram acesso de reparo falso à grade selada. As marcas de ferramenta no suporte correspondem à faca de trabalho emitida para a equipe de jardim de Lady Marasta. O sorriso de Marasta afinou. Você acusa uma casa nobre com a roupa suja de um ouriço? Não. Eu acuso uma casa nobre com sua própria ordem de reparo. Oren deu um passo à frente e abriu o arquivo, sua voz carregada com precisão seca. Datas, nomes, horários de acesso, assinaturas falsas. Cada palavra era um prego, educadamente martelado. Eloan esperou até que a corte absorvesse. Então ela levantou o vidro sobre o antigo pacto. A muralha leste não foi marcada para demolição porque era insegura. Foi marcada porque escondia isso. A palavra pacto se moveu pelo jardim como vento em folhas secas. Alguns nobres souberam na hora. Seus rostos mudaram. Os criados ainda não sabiam, mas entendiam rostos. Kedrick se aproximou da mesa. O pacto de trabalho do louro foi assinado sob a rainha Marwyn Thornville e selado por 3 casas nobres. Ele limita as reivindicações de serviço hereditário não remunerado contra trabalhadores ômega, designados para os terrenos reais. Agora os criados entenderam. Eloan ouviu o som de alguém derrubando uma colher. A voz de Marasta se aguçou. Uma relíquia não aplicada. Uma lei selada, Kedrick respondeu. Um documento desestabilizador escondido por gerações por aqueles que se beneficiaram de esquecê-lo. A voz do rei não se elevou. Não precisava. O poder alfa se moveu pelo jardim, mas não esmagou. Ele estabilizou. Preencheu os espaços onde o medo estivera. Eloan sentiu e não baixou os olhos. Marasta olhou entre eles. E agora o rei restaura a lei antiga porque uma jardineira ômega encontrou um ninho de ouriço. Aí estava a armadilha. Torná-lo ridículo, tornar Eloan ridícula, fazer a justiça soar como lama, espinhos e sentimento. Kedrick se moveu antes que Eloan pudesse decidir se responderia. Ele desceu da pedra cerimonial e ficou ao lado dela. Não acima dela, não atrás dela, ao lado dela. Toda a corte viu. Eu o restauro porque é lei, ele declarou. Eu o restauro porque o selo de minha avó permanece válido. Eu o restauro porque o trabalho não é menos digno quando feito por mãos cobertas de terra. A garganta de Eloan se apertou. A boca de Marasta se abriu. Kedrick não havia terminado. E como você escolheu questionar a senhorita Brisk diante de minha corte, responderei ao que você vem insinuando há dias. O coração de Eloan disparou. Ele se virou ligeiramente, encarando-a na frente de todos. O jardim desapareceu ao redor das bordas. Eu vim ao labirinto primeiro porque tinha vergonha de ser visto imperfeitamente, ele disse. Eu voltei porque Eloan Brisk me viu imperfeitamente e não usou isso como uma arma. A corte prendeu a respiração. Eloan esqueceu como usar a sua. O rosto de Kedrick se suavizou. Não totalmente, não teatralmente, Linhoa, apenas o suficiente para que todos pudessem ver o esforço e a verdade. Ela não me ensinou a governar, ele continuou. Ela me lembrou que um governante que não pode ser gentil está apenas meio treinado. Se isso me torna vulnerável, então eu aceito o risco diante desta alcateia. Alguém entre os criados fez um pequeno som. Marasta parecia furiosa.
Eloan olhou para Cadrich. Ele estava sorrindo. Realmente sorrindo. Não era praticado. Não era perfeito. Era um pouco desigual, um pouco surpreso e mais poderoso do que qualquer comando frio que ele havia dado. Então Bristol chegou. Ninguém sabia como ele escapou do abrigo. Mais tarde, Oren conduziria uma investigação e culparia a determinação do ouriço. No momento, Bristol se arrastou do caminho do labirinto com uma tira de fita branca saindo de seus espinhos. A fita era do arco cerimonial. Bristol atravessou o jardim silencioso, subiu na bota de Cadrich e parou ali como se apresentasse um testemunho final. A corte inteira olhou. Cadrich olhou para baixo. Eloan cobriu a boca. O rei alfa da alcateia do Louro Negro acabara de restaurar um pacto de trabalho enterrado. Ele havia admitido publicamente a ternura. Agora ele estava preso por um ouriço com uma fita cerimonial nas costas. Oren fez um som como uma dobradiça morrendo. Os criados quebraram primeiro. Uma risada, depois 3. Então uma onda de riso percorreu o jardim. Não cruel, não zombeteiro, mas aliviado. Até alguns guardas sorriram. Cadrich olhou para Eloan. Por um segundo terrível, ela pensou que ele poderia recuar para trás da velha máscara fria. Em vez disso, ele se inclinou, levantou Bristol cuidadosamente com as 2 mãos e segurou o ouriço na altura do peito. Este, ele anunciou, não é um conselheiro legal oficial. A risada se tornou impossível de conter. Eloan riu também, brilhante e impotente, com lágrimas ardendo em seus olhos. Cadrich olhou para ela por cima dos espinhos ofendidos de Bristol. Senhorita Brisk, ele murmurou baixo o suficiente para que a corte não pudesse ouvir cada palavra. Posso falar com você após a cerimônia? Eloan enxugou um olho com a manga. Se seu conselheiro permitir. Bristol espirrou. Ele permite, Cadrich decidiu. A cerimônia não terminou de forma organizada. Nenhum verdadeiro evento da corte jamais termina. Marasta foi escoltada sob inquérito formal. Sua facção se dispersou em conversas privadas urgentes. Oren tomou custódia das evidências com a expressão de um homem que desfrutaria de papelada pela primeira vez em anos. Criados sussurravam sobre salários, lei antiga e o sorriso do rei. Eloan devolveu Bristol ao abrigo. O ouriço imediatamente arrastou a fita cerimonial para dentro. Não, Eloan disse a ele. Você não vai ficar com isso. Bristol ficou. Cadrich a encontrou ajoelhada ao lado do abrigo enquanto o crepúsculo se instalava sobre o labirinto. O barulho da cerimônia havia desaparecido. As folhas cheiravam a calor após o sol do dia. Em algum lugar perto da fonte, músicos guardavam seus instrumentos com cliques suaves de madeira. Eloan não se levantou. Pela primeira vez, ela estava cansada demais para se lembrar da hierarquia. Cadrich se agachou ao lado dela. Isso era novo. Reis Alpha não se agachavam na grama úmida ao lado de jardineiras ômega, a menos que algo no mundo tivesse mudado. Ele olhou para o abrigo de Bristol e observou que o ouriço havia roubado a fita. Eloan confirmou. Quando Cadrich perguntou se poderia ser recuperada, ela explicou que isso poderia causar danos diplomáticos. Cadrich queria saber qual nação ficaria ofendida. Eloan apontou para o abrigo. A nação era Bristol. Cadrich assentiu gravemente. Então evitaremos a guerra. Eles ficaram em silêncio por um tempo, não um silêncio vazio. O tipo com o farfalhar das folhas, insetos noturnos, criados distantes rindo e um pequeno animal arrumando uma fita roubada com grande seriedade. Você deveria saber, Cadrich começou, que eu quis dizer o que disse. Eloan manteve os olhos no abrigo. Sobre o pacto, sobre você. Suas mãos se apertaram uma na outra. Ele não se apressou em preencher o silêncio. Ele havia aprendido isso com os ouriços, talvez, ou com ela. Deixar a coisa assustada decidir quando se desenrolar. Finalmente, Eloan adivinhou que ele estava grato. Cadrich admitiu que estava. Ela acrescentou que ele estava envergonhado muitas vezes e recém-afeiçoado à lei trabalhista. Ele aceitou todas as acusações com a paciência grave de um homem já derrotado. Ela sorriu apesar de si mesma. Ele virou a mão com a palma para cima na grama entre eles, sem tocar, oferecida. Eu também estou apaixonado por você, ele disse. As palavras pousaram suavemente. Foi isso que a desarmou. Nenhum comando, nenhum destino, nenhuma reivindicação. Apenas uma verdade colocada onde ela poderia escolher se apegaria. Eloan olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. Eloan olhou para a mão dele, depois para o rosto dele, e o acusou de praticar aquela confissão.
Kedrich admitiu 6 tentativas. Quando ela perguntou se ele havia usado o espelho, ele confessou que Oren havia sido a testemunha sofredora. A risada dela saiu aguada. Pobre Oren. Kedrich acrescentou que Oren havia pedido um aumento. Eloan disse a ele para concedê-lo, e Kedrich já o havia feito. Eloan colocou a mão na dele. Seus dedos se fecharam cuidadosamente, como se ela não fosse frágil, mas importante. Ela sussurrou que era uma jardineira ômega. Kedrich respondeu com o nome dela. Quando Eloan lhe disse que aquilo não era uma resposta, ele disse que era a única resposta que importava para ele. Ela queria confiar nisso plenamente. Parte dela confiava. Outra parte se lembrava de dormitórios, listas de dívidas, sorrisos nobres, e quão rapidamente a bondade poderia se tornar uma história que outras pessoas controlavam. Kedrich pareceu ver a hesitação. Nenhum título hoje, ele prometeu. Nenhuma pressão, nenhum anúncio da corte além do que eu já fiz. Você mantém seu trabalho, seu quarto, seus salários, seu nome. Se você me quiser apenas no labirinto por enquanto, eu a encontrarei no labirinto. Bristol se mexeu dentro do abrigo. Eloan olhou para a fita roubada. E se eu quiser mais? A respiração dele mudou. Então eu aprenderei a ser mais sem transformar isso em uma ordem. Essa não foi uma resposta polida. Foi melhor. Eloan se inclinou para a frente e o beijou primeiro. Não foi grandioso, não foi cortês. Seus joelhos estavam úmidos. O casaco dele roçou a grama e Bristol fez um barulho de fungar exatamente no momento errado. Kedrich riu contra a boca dela. O beijo se quebrou porque ambos estavam sorrindo. Sorrindo de verdade, sem prática. Desajeitadamente, talvez. Honestamente. A alcateia aprendeu lentamente depois disso. Alguns aprenderam porque o rei ordenou nova lei. Alguns aprenderam porque Oren entregou avisos de salário com alegria aterrorizante. Alguns aprenderam porque a investigação de Marasta revelou ordens de reparo falsas o suficiente para manter os funcionários ocupados por um mês. A maioria aprendeu porque Kedrich Thornville continuou visitando o labirinto da lua. No início, os cortesãos fingiam não notar. Depois, notaram demais. Eloan continuou trabalhando. Isso importava para ela. Ela consertou a drenagem, replantou o louro, treinou 2 jardineiras ômega mais jovens e ensinou a todos que ouriços não deveriam ser alimentados com peras açucaradas. Não importava quão nobre fosse a mão que as oferecia. Kedrich trazia larvas quando visitava. Ele as chamava de suprimentos. Eloan as chamava de cortejo para um ouriço. Bristol aceitava ambas as interpretações. Lentamente, o antigo quarto se tornou útil novamente. Não público, não secreto da maneira assustada de antes. Tornou-se um quarto silencioso para conversas difíceis. Kedrich revisava a aplicação do pacto lá com Eloan e Oren. Eloan guardava mudas delicadas lá durante as tempestades. Bristol guardava panos roubados lá sempre que a segurança falhava, o que era frequente o suficiente para manter todos humildes. Kedrich ainda praticava sorrir às vezes, não porque precisava exibir calor para a corte, mas porque Eloan gostava de pegá-lo fazendo isso. Ela lhe dizia que ele estava mostrando os dentes demais. Kedrich sempre se defendia alegando que era um lobo. Eloan respondia que ele estava assustando as mudas. Ele geralmente afirmava que as mudas precisavam de resiliência. Ela geralmente o informava que isso não era horticultura, mas propaganda real. Ele sorria então, geralmente corretamente, porque ela o fazia rir. Bristol, que não se importava com avanços emocionais, roubava o objeto macio mais próximo e ia embora. O namoro deles não foi tranquilo. Nenhum relacionamento envolvendo uma jardineira ômega, um rei alfa, um pacto de trabalho restaurado e um ouriço com instintos criminosos poderia ser tranquilo. Alguns nobres resmungavam. Alguns criados se preocupavam que Eloan fosse transformada em um símbolo em vez de uma pessoa. Eloan também se preocupava com isso. Kedrich respondeu, não com discursos, mas com hábitos. Ele perguntava antes de entrar em seu galpão de trabalho. Ele nunca usou seu status ômega em discussões públicas. Ele garantiu que a aplicação do pacto não dependesse do favor dela. Ele a deixava corrigi-lo na frente de Oren, o que se tornou o entretenimento privado favorito de Oren. Os hábitos importavam mais nos dias difíceis. Havia muitos dias difíceis porque a corte não se tornou sensata só porque um ouriço a humilhou com um timing excelente. Alguns nobres começaram a sorrir para Eloan de forma muito brilhante.
Outros se curvavam muito baixo, como se a dignidade fosse uma régua, e eles pretendessem esfaqueá-la com ela. A facção de Lady Marasta enfraqueceu após a audiência do pacto, mas não desapareceu. O ressentimento polido permaneceu nos corredores. Cheirava a perfume caro, cera fria e conversas parando meio suspiro tarde demais. Eloane odiava aqueles corredores. Ela preferia o solo, onde a podridão admitia o que estava fazendo. Uma tarde, 3 damas perguntaram se ela achava a vida real avassaladora. Elas usaram o tom que as pessoas reservavam para plantas de casa doentes. Eloane recuou para o galpão de trabalho e fez um inventário com violência desnecessária. Ela contou luvas, contou barbante, contou estacas, então contou as mesmas estacas novamente porque esfaquear um nobre com uma aparentemente era mal visto. Bristol sentou-se em uma cesta de restos de lã e observou com julgamento escuro e semelhante a contas. A porta do galpão permaneceu aberta para o ar frio. A chuva batia no telhado. O cheiro de louro molhado entrava com a fumaça das cozinhas do palácio. O mundo lá fora soava cheio de botas, sussurros e pessoas decidindo o que sua vida significava sem perguntar a ela. Kedrich apareceu na soleira e parou ali. Ele não entrou. A pequena contenção atingiu mais forte do que qualquer grande declaração. Eloane disse a ele que ele poderia entrar se não estivesse trazendo outra opinião nobre. Kedrich garantiu que seus bolsos estavam livres delas. Ele havia trazido bolos de gengibre, uma fatura de reparo e uma confissão de que havia assustado acidentalmente o tutor de etiqueta. Eloane olhou para o prato coberto em sua mão. A raiva em seu peito se afrouxou, mas apenas porque o gengibre tinha excelentes instintos políticos. Kedrich colocou o prato na soleira primeiro. Depois esperou seu aceno de cabeça antes de entrar. Seus ombros quase roçaram os feixes pendurados de lavanda seca. O galpão, construído para jardineiros e ferramentas razoáveis, parecia pessoalmente ofendido por ter um rei nele. Bristol saiu pelo cheiro de gengibre. Ele não comia gengibre. Ele apenas investigava a possibilidade de que o mundo tivesse melhorado. Eloane sentou-se em uma caixa virada e admitiu, após um longo silêncio, que não sabia como ser amada publicamente sem ser exibida. Kedrich ficou imóvel, não ofendido, ouvindo. Ela odiava confiar na diferença. Agora ele lhe disse que o amor público não precisava significar propriedade pública. Poderia significar proteção pública de seu direito de permanecer ela mesma. Poderia significar deixar a corte vê-lo escolhê-la sem exigir que ela se tornasse mais fácil para eles entenderem. Eloane partiu um bolo de gengibre ao meio. O vapor carregava cravo e mel. Fez o galpão cheirar menos a pânico. Ela perguntou o que aconteceria quando a corte esperasse que ela se sentasse ao lado dele em cada banquete, sorrisse para cada formiga e fingisse que frutas decorativas eram uma refeição. Kedrich considerou isso com a seriedade de um homem enfrentando uma estratégia militar. Ele disse que proibiria frutas decorativas se necessário. Eloane quase engasgou. Ele pareceu aliviado por tê-la feito rir, o que estava se tornando uma de suas expressões mais perigosas. Então Bristol subiu na fatura de reparo, prendeu o canto em seus espinhos e arrastou o papel para debaixo da caixa. Kedrich se inclinou para recuperá-lo. Eloane o parou com uma mão levantada. Ambos observaram a fatura desaparecer na escuridão. Após uma longa pausa, Kedrich aceitou que a coroa acabara de perder um documento financeiro para uma criatura sem renda tributável. Eloane riu até que a raiva finalmente drenou de seus dedos. A fatura emergiu mais tarde com uma linha nítida de pequenas pegadas de lama sobre o total. Orin a emoldurou como um exemplo de responsabilidade interdepartamental. Depois daquele dia, Kedrich mudou a forma como o namoro aparecia em público. Ele não convocava Eloane para ficar ao lado dele sempre que os nobres observavam. Ele ia para onde o trabalho dela já a colocava. Ele caminhava pelos caminhos do labirinto enquanto ela verificava as coberturas contra a geada. Ele carregou sacos de adubo uma vez, de forma desajeitada, e aprendeu que a força real não impedia farpas. Os criados falavam, é claro, mas a conversa deles mudou. No início, eles sussurravam que o rei Alfa gostava da jardineira Ômega. Depois, sussurravam que a jardineira Ômega havia feito o rei Alfa pedir desculpas a um carrinho de mão depois que ele o amassou. No inverno, os meninos do estábulo faziam apostas sobre se Bristol roubaria um documento real antes do café da manhã. Eloane não se sentiu confortável de uma vez. O conforto chegou em pedaços, como o ninho de Bristol.
Um aceno de Kedrich quando ela corrigiu um plano de drenagem. Uma xícara de chá deixada perto de suas ferramentas sem cerimônia. Orin pedindo para ela revisar os horários dos trabalhadores antes de serem selados. Um guarda se dirigindo a ela como Senhora Brisk com respeito em vez de curiosidade. Peça por peça, a vida oferecida a ela parou de parecer uma gaiola. Começou a parecer um jardim com portões que ela mesma poderia abrir. Numa tarde de outono, 6 meses após a abertura do louro, Kedrich encontrou Eloan no centro do labirinto, amarrando novamente o telhado do abrigo de Bristol antes da primeira geada. As folhas de louro haviam escurecido para um verde profundo. O ar cheirava a solo frio e fumaça de chaminé. Bristol estava mais redondo do que antes e 2 vezes mais convencido. Kedrich não usava coroa. Essa foi a primeira coisa que Eloan notou. A segunda foi que Orin havia se posicionado no arco distante com uma prancheta segurada muito alta. A terceira foi que Bristol tinha uma fita branca em seus espinhos novamente. Não, Eloan disse ao ouriço. Bristol se arrastou em sua direção com grande propósito. Kedrich parecia nervoso. Isso era raro o suficiente para parar sua respiração. Eloan, ele começou. Eloan o avisou que se isso se referisse à fita, todos haviam sido informados para não guardar suprimentos de cerimônia perto de um ladrão conhecido. Kedrich admitiu que era em parte sobre a fita. Orin virou uma página em sua prancheta do arco distante. Eloan olhou entre eles. Por que Orin está documentando isso? Protocolo de testemunha, Kedrich respondeu. Para um roubo de ouriço? Para um pedido de casamento? O labirinto ficou muito imóvel. Bristol alcançou a bota de Eloan, sacudiu-se e desalojou a fita. Uma pequena bolsa de anel caiu com ela. Eloan olhou para baixo. Então ela olhou para Kedrich. Ele não estava de joelhos, ainda não. Ele esperou porque a havia aprendido. Ele não transformaria uma pergunta em um espetáculo, a menos que ela escolhesse o palco. Os olhos de Eloan arderam. Você deixou Bristol carregar o anel? Não, Orin pigarreou do arco. Kedrich se corrigiu, não intencionalmente. Eloan riu tanto que teve que se sentar no banco de pedra abaixo. Kedrich se ajoelhou então, não porque a corte exigia, mas porque ela estava sentada e ele queria encontrar seus olhos. Kedrich admitiu que havia preparado um discurso. Eloan perguntou se Bristol o havia comido. Apenas o canto, Kedrich confessou. Eloan julgou isso promissor. Ele pegou a bolsa da grama e a abriu. O anel dentro não era enorme. Eloan teria odiado enorme. Era uma faixa estreita de prata da lua e ouro de louro negro gravada com pequenas folhas e uma pegada de ouriço quase invisível no lado interno. Sua risada se suavizou em algo perigosamente próximo a um soluço. Kedrich segurou o anel sem empurrá-lo em sua direção. Eloan Brisk, ele começou, e sua voz era firme, embora sua mão não fosse. Você encontrou um quarto escondido, uma lei antiga e uma versão melhor da minha coragem. Você encontrou cada coisa suave que eu pensei que um rei tinha que enterrar. Você quer se casar comigo, não como um símbolo para a corte, mas como você mesma. Bristol espirrou. Orin escreveu algo. Eloan enxugou a bochecha com a manga e o acusou de praticar. Kedrich admitiu. Quando ela perguntou se Orin havia sofrido durante o ensaio, Kedrich acrescentou que as mudas também estavam presentes. Eloan queria saber como as mudas haviam respondido. Com resiliência, de acordo com o rei Alfa. Ela riu novamente. Então ela estendeu a mão. Sim. Kedrich sorriu antes de colocar o anel em seu dedo. Sem prática, sem dor, apenas luz. O casamento ocorreu no labirinto da lua na primeira floração completa da primavera. Eloan recusou um vestido dourado. Ela escolheu verde suave, a cor das folhas novas de louro após a chuva. Kedrich usava preto formal com um pequeno ouriço bordado escondido em um punho, o que ele alegou ser culpa de Orin. Orin não negou nada. A muralha leste restaurada estava aberta agora, não demolida. O quarto silencioso além dela continha lavanda fresca, bandejas de sementes e uma cópia emoldurada do Pacto de Trabalho do Louro. Trabalhadores de todas as equipes de jardim estavam entre os nobres. Servos ômega estavam nas primeiras fileiras, se quisessem. Ninguém chamou isso de desordem ao alcance da audição de Eloan. Bristol não recebeu nenhum papel. Isso durou até a almofada do anel desaparecer.
Por 3 minutos terríveis, o rei alfa da alcateia do Louro Negro parecia preparado para declarar guerra ao estofamento. Eloan ficou sob o arco de louro rindo em seu buquê, enquanto Orin organizava uma busca com a eficiência sombria de uma campanha militar. Eles encontraram Bristle dentro do quarto silencioso, dormindo na almofada. Os anéis estavam seguros, a almofada não. Kedrich carregou ambos de volta, um em cada mão, enquanto toda a alcateia observava seu rei negociar com um ouriço em silêncio de casamento. Ninguém riu até Eloan rir. Então todos riram. Até Kedrich, especialmente Kedrich. Quando ele ficou diante dela sob o louro em flor, seu sorriso não estava escondido, praticado ou com medo. Ainda era um pouco desigual. Ainda o fazia parecer mais jovem do que a coroa queria que ele fosse. Era a coisa mais bonita que Eloan já havia cultivado. Ele pegou as mãos dela. O ar da primavera cheirava a flores de louro, lavanda, pedra quente e grama esmagada sob muitos pés. Bristle se mexeu em algum lugar sob a cadeira de Orin. A alcateia esperou. Kedrich falou seus votos claramente. Ele prometeu respeito antes de proteção, escolha antes de título, verdade antes de orgulho e riso mesmo quando o ouriço vencesse. Eloan prometeu paciência, honestidade, botas enlameadas em espaços reais quando necessário e uma vida inteira dizendo a ele quando seu sorriso assustava plantas inocentes. O oficiante pareceu preocupado com essa última linha. Kedrich pareceu encantado. Quando eles se beijaram, a alcateia aplaudiu. Bristle emergiu ao som, arrastando um canto da almofada do anel atrás de si como uma bandeira derrotada. Kedrich quebrou o beijo com uma risada contra a boca de Eloan. Seu assistente está roubando a cerimônia. Eloan olhou para o ouriço, depois para seu marido. Não, ela corrigiu suavemente. Ele está apenas escolhendo material para o ninho. O sorriso de Kedrich se alargou. A alcateia inteira viu. Desta vez ele não se escondeu. Obrigado por assistir. Se esta história tocou seu coração, clique no botão de curtir e se inscreva para não perder nossa próxima história. Nos vemos na próxima.